Também, Kaique. Lucas 5. Aleluias. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago. E os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. E entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-se que o afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. E, quando acabou de falar, disse a Simão: Faze-te ao mar alto, e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão, disse-lhes: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Mas por que mandas lançarem a rede? E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixe, e rompia-se-lhe a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco, para que o fossem ajudar, e foram, encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Curve sua cabeça. Senhor Deus Todo-Poderoso, que flua de minha boca o seu querer e as suas palavras. Papai querido, na sua frente, no seu altar, eu coloco toda essa juventude, todos esses seus jovens, ó Deus, que amam seguir os seus caminhos, que amam, ó Pai, clamar a Ti, que ama, meu Deus Todo-Poderoso, glorificar o seu nome. Deus Todo-Poderoso, entre nessa noite por aquela porta e faça, papai querido, faça esse servo sentir a tua presença em seus corações, que podemos, ó Pai, sair dessa noite, sair desse culto maravilhoso, renovados com a nossa fé e o nosso espírito inabalável. Podeis assentar. Aleluias. A Bíblia nos fala que Jesus, ele era pai de multidões. Onde Jesus ia, havia milhares de pessoas atrás dele, porque ele se dizia e ele era o Filho de Deus. E Jesus andando na praia da Galileia, ele avista Pedro. E naquela época Pedro, ele era um pescador. Naquela época pescar era só na rede, e era para vender, para sustentar a sua família, e também para alimentar seus filhos e sua família. E Jesus olha para ele e vê Pedro lançando a sua rede, e nada ele se apanhando. E eu imagino Jesus olhando para ele: Filho, nessa noite, larga essa sua rede, e eu não quero que você largue a sua profissão. Imagina a cabeça de Pedro: como que eu vou largar a minha rede, mas eu não vou largar a minha profissão? E ele fala: você vai continuar um pescador, mas você não vai pescar peixe mais, você vai pescar homens. Aleluias. E Pedro dizendo: mas como? Eu não consigo pegar nem peixe, como que eu vou pescar homem? Como que eu vou poder fazer isso? E Jesus fala: vai no alto mar e lance a sua rede novamente. E Pedro continua a duvidar de Deus. E ele chega: Jesus, eu estou aqui dia após dia, noite após noite, e eu estou pegando só toco, só um pedaço de pano. E Jesus fala: jogue a sua rede no alto mar. E Pedro entra no seu barco com alguns companheiros e joga a rede. E quando ele puxa a rede, os seus companheiros que estavam no barco não conseguem levantar a rede cheia de peixe. E é preciso os pescadores saírem da sua praia e ir até o barco de Pedro para ajudar a levantar. E às vezes a gente se pergunta para Deus o que Deus tem na nossa vida, o que Deus tem para mim, o que Deus tem para você. E Deus te chama nessa noite para ser um pescador, não de peixes, mas sim de almas para o reino de Deus. Aleluias! E a primeira coisa que nós, filhos de Deus, devemos fazer: você tem uma isca para pescar os filhos de Deus. A sua única isca é o Evangelho. Deus coloca no seu coração o Evangelho, a palavra dele, para você buscar almas para o reino de Deus. E Deus olha para nós
e em nenhum momento ele acha que nós somos incapazes de fazer a obra dele. Por mais que a gente duvide, por mais que a gente não sinta a presença dele, ele está conosco todo sempre e a toda hora. Aleluias. E quando a gente é colocado na terra para propagar o evangelho, para pescar almas para o reino de Deus, a gente encontra várias turbulências. A gente quer pegar só os peixes nobres, a gente só quer ir nos lugares fáceis para pregar o evangelho para o povo. Eu quero ver nós, filhos de Deus, ir nos lugares mais escuros do mundo, ir lá nos becos da droga. Eu quero ver você, irmão, quero ver você lá, porque eu sei que aqui nessa noite tem um rapaz que ele quase se perdeu nas drogas, que ele quase se afundou, mas Deus usou um servo dele e foi lá, o buscou, e hoje ele está aqui sentado louvando o nome dele. Aleluia. E quando a gente é nos dada a missão de pregar o evangelho para as pessoas, a gente quer levar a palavra de Deus impura, a gente quer colocar as coisas, os objetos, acima da palavra de Deus. Se a gente chamar uma pessoa para a igreja, para o culto, fala, não, vai lá, eu vou te dar uma cesta básica. O dia que você parar de dar a cesta básica, ele não vem mais na igreja. E se você trazer uma pessoa, um seu irmão, para dentro da casa de Deus pregando o evangelho, é só você pregar o evangelho para ele. E ele nunca vai afastar da palavra de Deus. A palavra de Deus é como uma rede lançada ao mar, pega vários tipos de peixe, e quem separa é só ele, quem separa é só Deus. Ele vai separar se ele vai para cima ou para baixo, mas quem deve pescar é você, porque a gente sempre tem um amigo que a gente sabe que ele precisa da gente. Eu sei que você nessa noite tem um amigo que está caído, que está jogado no mar, e você, Deus te chama você nessa noite para lançar a sua rede e buscá-lo para o reino de Deus. E você, Deus te capacita nessa noite, você não é um incapaz. Semana passada eu vim aqui no culto e um irmão veio dar uma saudação aqui, e ele já é de idade, e é você, Paguete. E ele falou o seguinte, ele falou que era a primeira vez dele, e Deus colocou no meu coração de te dizer aquele dia, eu te disse que por meio de todas as turbulências, meio do diabo a tentar a gente a toda hora, você nunca caiu, você nunca desistiu, e você é um pescador de alma para Jesus. Faça o seu trabalho, que essa não vai ser a sua primeira vez. Amém? E eu lendo a palavra de Deus nessa semana, eu vi que Jesus ele recebia críticas. E a crítica que ele recebeu dos fariseus foi que Jesus, ele amava demais os pecadores. Isso é muito bom, isso é ótimo. O único homem, filho de Deus, capaz de amar essa humanidade pecadora. E mesmo ele na cruz do Calvário, mesmo sabendo que ele era filho, servo, escolhido de Deus, ele não deixou de clamar. Ele também teve medo, ele também clamou a misericórdia. Eloi Baquissandor Sabachthani, Jesus, tenha misericórdia de mim. Mesmo sabendo que ele era filho de Deus, mesmo sabendo que ele iria morrer, mesmo sabendo que ele era escolhido, ele não deixou de clamar o nome dele. Às vezes aparece um problema na sua vida, você já quer largar tudo, você já quer sair da igreja. Deixa eu te falar uma coisa. Hoje, dia 13 de agosto, Dia dos Pais, e esse ano foi o ano que eu perdi meu pai. Perdi meu pai por um acidente. E eu conversando com a pessoa esses dias, ela virou e falou para mim: Paulo, mesmo tudo que aconteceu na sua vida, você perdeu seu pai, e de onde que você tira a sua força? Eu falei: Deus conforta o meu coração. Deus nunca me desamparou.
Deus nunca desampara um filho dele, porque ele é justo, ele é bondoso. E ele te chama nessa noite para apenas seguir os caminhos dele. E mesmo aparecendo todas as tribulações, não se afaste do caminho de Deus. Se você entra nessa casa e já quer ir embora, Deus, Ele desagrada, Ele fica triste. Mas se você sair de sua casa com todo o amor no seu coração para vir aqui somente louvar o nome dEle, Ele vai estar presente na sua vida para sempre. Se você clama o nome dEle, Ele não sai da sua vida. Porque, acima de tudo, Ele é seu pai, Ele é seu irmão, Ele é a sua família. E mesmo eu perdendo meu pai, eu nunca, na hipótese, pensei em abandonar o caminho de Deus. Nunca. E hoje, eu estou aqui na frente, meu irmão está sentado, nós dois estamos aqui honrando e glorificando e seguindo os caminhos. Arabaçou de Candará. Às vezes aparecem atrocidades no nosso caminho, às vezes aparecem barreiras, mas quem nos sustenta é Deus. A gente é jovem, eu tenho 19 anos, e é problema atrás de problema. E a gente passa por um problema, Deus ajuda, a gente passa por um problema. Lá na frente tem outro problema, a gente duvida de Deus, a gente reclama, mas esquece lá atrás o que Ele fez pela gente. A gente esquece há uma semana, um dia. Hoje a gente tem um problema, amanhã a gente tem um problema, amanhã a gente está reclamando. Amanhã a gente está perdido, a gente está procurando, a gente está duvidando de Deus. E aí? Às vezes você magoa um amigo, você magoa um pai. E imagina o coração de Deus, olhando seus filhos, imagem e semelhança dele, duvidando do poder dele. Deixa eu te falar uma coisa. Deus, Ele nunca vai te desamparar. Se você está passando por dificuldade, você vai vencer. Creia nele e Ele tudo fará em sua vida. Porque Ele não é homem para mentir e nem filho do homem para se arrepender. E Ele nos prometeu a felicidade eterna. Aleluias! E eu pesquisando em livros, pesquisando na internet, eu li uma frase de John Wesley, um grande nome da reforma lá da Inglaterra. E eu lendo o texto dele, ele fala o seguinte, de que Deus, Ele não é evangélico, porque Ele veio antes da reforma protestante. Ele não é católico, porque Ele veio antes da Roma. E Ele não é judeu, porque Ele veio antes de Abraão. Deus, Ele não busca religião, Ele busca adoradores. Ele busca adoradores. Se você vem na igreja achando que você vai estar fazendo certo, você acha que sentar aqui num dos bancos, você está louvando o Senhor, não. Você tem que gemer, você tem que se humilhar, você tem que agradecer a Ele, porque Ele é o homem, Ele é o Deus que te levanta todo dia. E Ele não te desampara. Por meio a todas as atrocidades, todos os problemas, Ele está sempre com você. E quando você joga a sua rede no mundo, você joga a sua rede pelo Evangelho. O Evangelho é a sua isca, o Evangelho é a sua rede. E quando você lança, você pega várias qualidades de peixe. Você pega o fumante, você pode pegar a prostituta, você pode pegar o maconheiro, o drogado, mas quem limpa é você. Você limpa através do Evangelho. E Deus colocou no meu coração nessa noite de que quando você ganha uma alma para Jesus, você não deve parar, nem com ele, nem com a próxima que vai vir, porque você deve cuidar dela. Você quem buscou ela para o reino de Deus, você a transformou num adorador, porque às vezes é muito fácil falar da palavra de Deus, falar de Deus, porque até um ateu conhece Deus, até um ateu sabe quem Ele é, sabe dos seus feitos, mas ele não adora, porque ele não crê, mas ele sabe que Ele existe. Agora, quem tem intimidade de falar com Ele somos a gente,
Somos o povo escolhido dele. Por isso, clamamos a ele sempre. E ele sempre nos atende. Ele nunca nos desamparou. Aleluias. E uma das mensagens de Deus que mais cabe nessa noite eu lhe dizer se encontra no Marcos, livro de Marcos, capítulo 16, versículo 15. É um versículo bem simples. Ide e pregar o evangelho a toda criatura da terra. Por isso, se você tem um amigo caído no mundo, você deve buscar ele para o reino de Deus através do evangelho. Porque a sua isca é o evangelho. A sua isca, quem coloca no seu coração é Deus. Você pesca e ele separa. Você pesca e ele separa. E assim como eu fui pescado. Eu lembro quando a gente era jovem, eu, meu irmão, Pedro Paulo, e a gente ia na igreja, tia Rony Cleide acompanhava nós. E eu lembro que eu era no triângulo, Pedro Paulo era no pandeiro e meu irmão era na percussão. E nós ia lá, adorava de todo o coração. Porque mesmo a gente fazendo um barulho ruim, que era ruim, mas Deus não ouve som, Ele ouve o coração. Ele ouve o que você pensa. Você está adorando a Ele de coração e Ele não vai ouvir um terço, Ele não vai ouvir nada do barulho do instrumento, Ele vai ouvir o seu coração. Deus ouve o seu clamor. Às vezes você levanta, grita o nome dEle, mas aquele que está sentadinho, caladinho, lá dentro ele está pegando fogo. Lá dentro ele está pegando fogo. Ele adora da maneira dele. Não julgue ninguém. Se a pessoa não levanta para adorar o nome dele, se você não escuta um glória a Deus da boca dele, você pode estar enganado. Porque do lado dele, do seu lado, está um adorador maior que você. E quando a gente adora a Deus de corpo e alma, a gente passa por uma vida de sacrifício. A gente tem que negar muita coisa. Mas uma coisa que ajuda o nosso ministério é a nossa identidade. Porque quando você se demonstra ser crente, as pessoas já notam. As pessoas vão evitar de te chamar para balada. As pessoas vão te evitar de te chamar de mesquinho. As pessoas vão te evitar. Isso é ruim? Não, isso é bom. Isso é ótimo. Às vezes você está na sua faculdade, você é separado, você é luz. E nunca se envergonhe de ser um filho de Deus, porque Ele é o Pai de toda criatura da terra. Você não é diferente, você é melhor. Você não é excluído da sociedade porque você é crente, não. Você é melhor. E se você é crente na sua faculdade, no seu trabalho, leve a palavra de Deus para eles. Não deixe de falar deles, não. Porque a palavra de Deus é para ser espalhada. E quem espalha é a gente. A gente, além de pescadores de almas, somos semeadores da palavra. E por a gente ser semeador da palavra, devemos sempre falar de Deus. Às vezes, no trabalho, existe aquela pessoa que nunca ouviu, às vezes até ouviu, mas duvida da palavra de Deus. Se você insistir, não, irmão, vamos lá na igreja, vamos lá no culto, você está fazendo a sua parte, porque aqui dentro da igreja, quem vai tocar no coração dele é Deus. Quem vai manifestar o fogo ardente do Espírito Santo é Deus. Porque a gente não deve julgar ninguém, porque somos nações diferentes. Brasil é diferente da China, a China é diferente da Inglaterra, e assim por diante. Somos um povo de Deus espalhado por todo mundo, mas é só um Deus. É só um Deus. E você tem que crer somente nele. E nunca na sua vida duvide dos planos e do propósito de Deus. Porque enquanto você dorme, Ele cuida de você. Enquanto você está triste, Ele está cuidando. E mesmo se a sua vitória não vir amanhã, não duvide, porque ela pode vir depois. A Bíblia nos fala que
Em tudo devemos dar graça. Eu entendo isso como tudo pode piorar. Às vezes, você perde uma coisa que você tanto ama. Eu estava lá assistindo televisão, minha televisão queimou. Pensa bem, você podia ter perdido sua geladeira, seu fogão, mas você só perdeu sua televisão, então dá graça. Mas é tão ruim dar graça nos momentos ruins, imagina nos difíceis. Você não dá graça nem no momento bom, nem quando tudo está dando certo na sua vida, você não ajoelha e não agradece. Imagina os momentos ruins. Deus te chama nessa noite para te ajoelhar. Para você ajoelhar na cabeceira da sua cama e clamar, adorar somente o nome dEle, porque Ele é sempre, Ele não desiste de você. Mesmo que tudo aconteça, todas as tribulações, todas as dores, Ele é com você, porque Ele não te desampara, porque Ele é seu Pai. E nesse culto de paz, nesse dia 13, dia dos pais, esse é um culto do Pai, só que o Pai não é o seu Pai biológico. O seu Pai é o que está sentado lá no trono, lá em cima, que está esperando a sua vinda, a sua dedicação. Ele quer que você abra o seu peito, abra o seu coração para que Ele cuide. Ele é o médico dos médicos, aquele que te cura e aquele que te fortalece todo dia. Mas às vezes a gente ainda insiste em comparar Deus com o médico. A gente vai no médico só quando a gente está mal, só quando a gente está doente. E assim a gente também faz com Deus. A gente, o Senhor esqueceu de mim. O Senhor me abandonou. Cadê você? Cadê o Senhor, meu Deus? Olha o meu problema aqui. Cadê o Senhor? Mas a gente só lembra dele quando a gente está com dificuldade? Quando você está lá rindo, você lembra dele? Porque a gente deve adorar o nome dele em tudo o que acontece em nossas vidas. Porque ele é Deus e ele pode tudo. Se ele pode te tirar, ele pode te dar. Mas quando ele te dá, de todo o seu coração, de todo o seu merecimento, ele não tira. Porque quando Deus vê o filho dele lá prostrado, adorando, propagando a palavra dele, ele vai te abençoar. Mas às vezes a gente também confunde a nossa bênção. Às vezes a gente acha que Deus abençoa só financeiramente. Às vezes você olha aquele seu irmão, aquele seu vizinho, e reclama. Ele nem vai na igreja, olha a casona dele, 2 andares. Deixa eu te falar uma coisa. Assim como existe Deus, existe o nosso inimigo. E nosso inimigo também tem dom de dar bens materiais. E você pode ter certeza, quando Deus não está no coração, outra coisa está. E é seu inimigo. Às vezes o inimigo faz nós viver o nosso céu na terra para depois viver o inferno. Mas quando temos Deus no coração, a gente é feliz na terra e será feliz do lado dele para sempre. Por que a gente duvida? Por que a gente duvida da palavra dele? A gente vai ser feliz eternamente do lado dele. A gente vai sentar do lado dele, a gente vai cear do lado dele. Olha que bênção, olha que maravilha. Deus, ele é único, irmão. Deus, ele é único. Nunca duvide dele. E às vezes você fica triste, angustiado, passando por perdas, por dificuldades. Às vezes Deus, ele pode trancar uma porta na sua vida e você acha que ele está sendo mal. Não, ele está sendo bom. E eu fui num culto domingo lá no bairro São Francisco, e Deus levantou um grande homem naquela noite, um homem bastante usado por Deus, que ele diz o seguinte: Deus, ele é o chaveiro dos chaveiros. Assim como ele tem oportunidade, ele tem autoridade de fechar uma porta, ele tem como abrir. E ele sabe a porta do que você precisa e a do que você não precisa. Às vezes você está lá com a bênção, com a porta, é só Deus abrir, mas você não deixa. Você repele, deixa Deus te ferir, deixa Deus tocar, deixa Deus te usar, deixa Deus entrar na sua vida, deixa Deus entrar no seu coração. Porque quando a gente passa por dificuldade, a gente se afasta de Deus. Mas
a bênção vem depois da vitória, depois da luta. Você não recebe a bênção depois de lutar, não. Você não vence a guerra depois de lutar, não. Se você passar o seu problema com Deus no seu coração, eu tenho certeza que a porta vai se abrir. A porta vai se abrir. Porque somos filhos dele, somos herança dele. Deus nos fez com apenas um propósito: adorar o nome dele. E quando Deus deu o seu único filho para salvar toda essa humanidade pecadora, todos esses pecadores, ele podia muito bem ter cobrado: olha, eu vou dar meu filho, mas eu quero que você me siga. Ele podia ter cobrado isso, mas não. Ele deu o caminho. Ele deu o caminho. Ou você me segue, ou você não me segue. Só que esse não me segue, existe muito mais dificuldades do que me segue. Porque seguir os caminhos do Senhor não é fácil. Mas eu posso te garantir, porque o outro caminho é mais difícil ainda. Porque o outro caminho você só tem uma luz. E a luz é do fogo do inferno. E a luz do caminho de Deus é a luz do túnel, a luz da felicidade, a luz da esperança. Porque somos filhos dele e ele tem algo preparado para a gente que a gente não pode nem imaginar. Às vezes tem aquelas coisas que acontecem em nossas vidas que a gente para pensar: de onde que veio isso? De onde que veio todas essas bênçãos? Por que está acontecendo isso comigo? Olha isso, eu ganhei um carro, eu ganhei uma moto, eu ganhei um navio, um iate, sei lá. Foi Deus. Foi Deus, agradece a Ele. Agradece a Ele, nunca deixe de agradecer a Ele. Se você todo dia levanta, acorda e respira, foi porque Ele deixou e Ele fez isso em tua vida. Adore sempre o nome dEle. E quando você se torna um pescador de homem, as pessoas só podem ser pescadas se elas deixarem. Mas como assim, se elas deixarem? Ou seja, dê o seu melhor para que as pessoas possam ver Deus no coração delas. Porque quando a pessoa entra de corpo e alma por aquela porta, Deus te abençoa. Nesse exato momento, você que está adorando, você está de corpo e alma adorando a Ele. Ele está lá na sua casa, cuidando de tudo, tirando tudo aquilo que não vem dele e derramando as bênçãos, derramando a sua vitória. E quando você chegar na sua casa, você vai ver quão bondoso é Deus. Você vai ter comida na sua prateleira, você vai ter carne na sua geladeira, você vai ter uma janta para você fazer. Às vezes pode ser simples, mas você poderia não ter nada. Você não poderia ter nada na sua mesa. Às vezes você está comendo só o arroz e o feijão, mas você poderia não ter nada. Quem te deu foi Deus. Então, ajoelhe-se e se renda a Ele. Já estou terminando já. Fique de pé. Eu quero que nessa noite você exclui dos seus pensamentos tudo lá do mundo. Tudo que se afasta da presença de Deus. Eu quero que você pense em uma coisa só: aquilo que te faz bem. Pense naquilo que te faz bem, que é Deus. Agradeça a Ele nessa noite de coração e alma. Agradeça a Ele. Se você tem um pai, agradeça a Ele por estar ao seu lado. Às vezes você acha que seu pai é ruim, seu pai não te dá nada, mas tem pessoas que não tem nenhum pai para abraçar nesse dia. Às vezes você pensa que sua vida é difícil. Eu tenho certeza que nessa noite tem um irmão com a vida muito mais difícil que a sua, adorando e clamando o nome dele. Curve sua cabeça. Senhor meu Deus Todo-Poderoso e Pai, Papai querido, obrigado a Deus por mais essa noite de estarmos aqui honrando e glorificando o Seu nome. Senhor, com um vento, ó Pai, com o vento do Espírito Santo, Senhor, propague, ó Deus, a Sua presença em nossas casas. Senhor, nessa noite, ó Deus, retire tudo aquilo que não vem de Ti de nossos corações. Papai querido, resplandeça, ó Pai, nesse lugar. Deus Todo-Poderoso, entre, ó Deus, com a Sua misericórdia. Entre, Papai querido, com o Seu pranto, com a Sua alegria, ó Pai, e expulse tudo aquilo que não vem de Ti de nossos corações. Papai querido, abençoe, ó Deus, a nossa casa.
abençoe a nossa vida, a nossa família, abençoe nossos trabalhos. Senhor, estenda as suas mãos, estenda as suas mãos, estenda as suas mãos para o céu, e que nessa noite, como profeta de Deus, aquilo que você esperava, aquilo que você queria, Deus está te dando nessa noite. Arabassou de candarabalai, orabassou de candarabassou de cai. Aquilo que você buscava, Deus colocou na sua vida hoje. Cabe a você aceitar ou não. Se você estava buscando uma resposta, Deus vai te dar ainda hoje. E assim como filho e mensageiro dele, Deus me usa nessa noite para te dizer que acalme o seu coração e prepare o seu espírito, porque a minha bênção sobre a sua casa é eu que te dou, e que você estenda a sua mão e receba, porque eu vi o seu joelho, eu vi a sua adoração, e eu entro na sua vida nessa noite e faço um milagre. Aleluia.